Olá! Nesta análise, vamos mergulhar nos princípios fundamentais da mutação do DNA, explorando em detalhe os mecanismos físico-químicos que alteram a estrutura do nosso material genético. Para isso, estruturei nossa discussão em 5 pontos principais. Começaremos com a definição e os tipos de mutação. Em seguida, abordaremos as alterações moleculares pontuais. Depois, os mecanismos de mutação espontânea, os agentes mutagênicos que causam mutações induzidas e, por fim, concluiremos com a relação fundamental entre mutação e a variabilidade genética. Vamos começar pela nossa primeira sessão, onde iremos estabelecer os conceitos fundamentais, definindo o que exatamente é uma mutação e quais são suas classificações primárias. Em termos precisos, uma mutação é definida como qualquer alteração que ocorra na sequência de nucleotídeos do material genético. Esse fenômeno é a base da mudança genética e pode surgir tanto de processos celulares intrínsecos quanto da exposição a fatores externos. E é crucial, desde o início, distinguir a origem das mutações. As mutações espontâneas são inerentes à biologia celular. Elas resultam de erros estocásticos durante a replicação do DNA ou de lesões químicas endógenas. Elas é que definem o que chamamos de nível basal de mutação para uma espécie. Por outro lado, temos as mutações induzidas, que são resultado da exposição a agentes mutagênicos. Esses agentes elevam a frequência mutacional para além desse nível basal. Agora, vamos avançar para a análise em escala nucleotídica. Esta seção foca nas alterações moleculares pontuais, que são, de fato, a forma mais elementar de mutação gênica. Uma mutação pontual é, por definição, uma modificação que afeta um único par de bases ou, no máximo, um pequeno número de pares de bases adjacentes. Essa classe de mutação inclui as substituições, onde um par de bases é trocado por outro, e também pequenas adições ou deleções de nucleotídeos. Dentre as mutações pontuais, a substituição de base é sem dúvida mais frequente. E embora pareça um evento simples, suas consequências funcionais podem ser bastante profundas, dependendo, é claro, do contexto da sequência onde ela ocorre. Aqui nós detalhamos a classificação química dessas substituições. A transição é a substituição de uma base por outra da mesma classe química, ou seja, uma purina por outra purina ou uma pirimidina por outra pirimidina. Já a transversão, como o nome sugere, cruza essa barreira química, trocando uma purina por uma pirimidina ou o inverso. Matematicamente, isso resulta em 4 tipos possíveis de transição e 8 tipos possíveis de transversão. E as consequências funcionais de uma substituição de base são bastante variadas. Uma mutação de sentido trocado, ou missense, altera o códon e, consequentemente, o aminoácido codificado. Uma mutação sem sentido, ou nonsense, transforma um códon que codifica um aminoácido em um códon de terminação, o que trunca a proteína prematuramente. E, por fim, uma mutação silenciosa, que, devido à degenerescência do código genético, altera o códon, mas sem alterar o aminoácido correspondente. Além das substituições, temos as inserções e deleções, que são, respectivamente, a adição ou a remoção de pares de nucleotídeos. E embora possam envolver apenas uma única base, o seu impacto pode ser muito mais drástico que o de uma substituição, como veremos no próximo ponto. A razão para esse impacto drástico está aqui. Se o número de bases inseridas ou deletadas não for um múltiplo de 3, ocorre um fenômeno chamado alteração na fase de leitura, ou frame shift. Isso desorganiza completamente a leitura dos códons a partir do ponto da mutação, resultando em uma sequência de aminoácidos radicalmente diferente e quase invariavelmente em uma proteína não funcional. Bem, vamos agora examinar mais a fundo as causas intrínsecas da alteração genética. Esta seção se dedica a analisar os principais mecanismos que levam às mutações espontâneas. As mutações espontâneas surgem de diversos processos celulares. Entre as principais fontes, podemos citar os erros inerentes à própria DNA polimerase durante a replicação, as lesões hidrolíticas como a desaminação e a depurinação, os danos oxidativos causados por radicais livres do metabolismo e também o emparelhamento incorreto devido à existência de formas tautoméricas raras das bases nitrogenadas. É interessante notar que as taxas de mutação espontânea variam drasticamente entre os organismos. Vírus de RNA, por exemplo, exibem taxas altíssimas, na ordem de 10 a menos 4, o que explica a sua rápida capacidade de evolução. Em contraste, bactérias apresentam taxas entre 10 a menos 6 e 10 a menos 8. Já em humanos, a fidelidade é ainda maior, com uma taxa próxima de 10 a menos 9 por par de bases a cada geração. Essa enorme variação reflete as diferenças na fidelidade das polimerases e na eficiência dos sistemas de reparo de cada organismo.
Agora, vamos direcionar nosso foco para mutações induzidas. Esta seção aborda os agentes mutagênicos, ou seja, os fatores externos que danificam o DNA e, com isso, aumentam a frequência de mutações. A classificação primária desses agentes os divide em duas grandes categorias: os agentes físicos, que incluem diferentes formas de radiação, e os agentes químicos, que englobam uma vasta gama de compostos reativos. A radiação ultravioleta é um exemplo clássico de agente físico não ionizante. Seu mecanismo de ação envolve a absorção de energia pelas pirimidinas, que se tornam quimicamente reativas. Isso leva à formação de ligações covalentes anormais entre pirimidinas vizinhas, como os dímeros de timina. Essas estruturas causam uma distorção significativa na hélice do DNA, funcionando como um bloqueio físico para as polimerases. Já a radiação ionizante, como os raios-x, atua de forma ainda mais agressiva. Ela tem energia suficiente para gerar radicais livres a partir da água celular e pode causar quebras diretas na estrutura do DNA. Um ponto crucial aqui é a relação de dose e resposta. A frequência de mutações induzidas é, em geral, diretamente proporcional à dose de radiação recebida. Os agentes químicos, por sua vez, atuam por mecanismos distintos. Os análogos de base são moléculas que se assemelham às bases canônicas, são incorporadas ao DNA, mas causam erros de pareamento nas rodadas seguintes de replicação. Os agentes alquilantes modificam quimicamente as bases, adicionando grupos alquil e alterando suas propriedades de pareamento. E, por fim, os agentes intercalantes se inserem fisicamente entre os pares de bases, distorcendo a hélice e, frequentemente, induzindo mutações do tipo frame shift. Finalmente, para concluir nossa análise, vamos contextualizar a importância biológica da mutação. Esta última seção sintetiza o papel da alteração do DNA na geração de variabilidade genética, que é a base para a evolução. É fundamental compreender que a mutação não é apenas um processo de dano ao DNA. Pelo contrário, ela é a fonte primária de toda a variabilidade genética existente. E é essa variabilidade que serve como matéria-prima sobre a qual a seleção natural atua, permitindo a adaptação dos organismos e, em última instância, impulsionando a própria evolução. Portanto, é a combinação da mutação, que cria novas variantes alélicas, com a recombinação gênica, que as rearranja em novas combinações, que constitui o verdadeiro motor da evolução. Mutações que conferem alguma vantagem podem ser selecionadas e eventualmente fixadas na população, levando a mudanças adaptativas ao longo do tempo geológico. Isso nos leva a uma questão final para reflexão. Diante da constante ameaça de mutações, tanto espontâneas quanto induzidas, como é que os complexos e eficientes sistemas de reparo de DNA conseguem contra-atacar esses danos e garantir a estabilidade genômica que é absolutamente essencial para a perpetuação da vida? Esse, por si só, é um campo de estudo igualmente fascinante.